Bem, pessoal, hoje nós vamos fazer o nosso podcast aqui, sobre um tema chamado administração pública. E nada mais para conversar com a gente, né, com uma pessoa com bastante experiência aí, no ramo da política, no ramo público e na parte administrativa como gestora, Sônia Salete Vedovato. Muito bem, primeiramente agradecer a oportunidade e dizer então que as experiências elas vêm de acordo com a vivência, né? Eu estive 8 anos como prefeito de Monte Carlo, mas antes disso fui vereadora também, então me sinto bastante segura sobre esse tema, né? O qual participei ativamente então durante todo esse tempo. E estou à disposição aí para a gente iniciar esse Muito bom. bate-papo. Espero poder esclarecer bastante coisas, né? Principalmente a população, às vezes, não tem clareza sobre alguma informação que eu puder contribuir, me coloco à disposição. Mas conta para nós a sua história, como que chegou no ramo da política, assim, que não foi de cair de paraquedas que você caiu, Não, não. Um pouco foi. né? Assim, eu sempre tive envolvimento com política, sempre gostei de políticas públicas, sempre gostei de estar envolvida de alguma maneira com a comunidade, talvez pela minha profissão, que é educação física, então isso me fez sempre ser muito criativa, criando situações, oportunidades, eh, enfim, cativar a juventude para que eles pudessem participar. E isso acabou que eu acabei entrando na política como candidata a vereadora em 2008, quando então faltou mulheres, né, para ser candidata, para completar, já existiam as cotas naquele tempo. E eu acabei então me lançando como candidata a vereadora e fui eleita, mas dos 9 eleitos, eu fui a 7ª mais votada. Então, né, do meu partido, eu fui a última a entrar, com um percentual pequeno de votos comparado, né, aos demais. Isso foi muito bacana, porque a gente observando de longe, às vezes a gente não tem a clareza de como que funciona, e poder estar lá e fazer um mandato, então, como vereadora, para mim foi muito importante. Então eu fui candidata a vereadora porque faltou mulheres. Ao final daquele mandato, nós ficamos sem candidato a prefeito e acabou que eu fui lançada então como candidata a prefeita em 2012 e acabei não me elegendo. Então, após isso, passaram 4 anos, eu continuei seguindo meu trabalho, até porque eu percebi que naquele momento que faltou poucos votos, não tanto, né? Então, a comunidade, de alguma maneira, me dava um voto de credibilidade para mim poder, de repente, né, vislumbrar, então, estar à frente dos trabalhos. Eu acabei me lançando, então, de novo em 2016, e a gente acabou, então, se elegendo, né? E depois me reelegendo. E agora estou aí, né? Finalizei ano passado, então, esses 8 anos, que na verdade, então, bem diretamente na política, estou há 16 anos envolvida. É uma experiência vasta, né? É uma experiência bacana, porque, cara, você aprende muita coisa. Mas qual que foram os desafios que você mais enfrentou, assim, como prefeito, assim? Aprender a fazer. Ah, isso é importante. Você chegar num Aprender a ambiente fazer. onde você não conhece, né, no caso, né? Todo mundo E, tem e você vai capacidade, Ulisses. aprendendo com o tempo, né? Todo mundo tem capacidade. Uhum. Basta se dedicar àquilo. O ser humano, às vezes, ele se limita muito. E, e na verdade, você vai, como posso falar, você vai se identificando com algumas coisas. Percebo que você está se identificando, inclusive na questão de Com entrevistas, isso é certeza. muito bacana. Daqui um pouco veremos Ulisses fazendo grandes matérias a nível nacional. E tudo aquilo que você se dedica dá certo. Eu Com certeza. mesma, então, a experiência que eu tive como vereadora foi muito bacana, me serviu muito, né, para o próximo passo que eu nem imaginei que daria. Mas eu era uma professora de educação física que entendia de socialização, de regras, de motivação de alunos e tudo mais, e de repente, de um dia para o outro, estava sentado numa cadeira comandando uma cidade. E essa parte é um grande desafio, porque o jogo da administração pública, ele é muito regrado. Uhum. E a população, agora, principalmente com as redes sociais, acompanham
a todo, Passo a passo, né? a todo movimento que você fizer, a população está sabendo. Só tem que tomar cuidado muito com as fake news. É, Muitas das vezes é coisa que não é, e a quem não tem entendimento daquilo acaba verdade, verdade, absorvendo coisa que não é, realmente. exatamente. E nos grupos do WhatsApp roda muito também isso, né? Mas, além da população que você, como prestadora de serviço da comunidade, você como prefeita, é isso. Uhum, Você foi eleito para ser um funcionário de primeira linha da comunidade. uhum. Eu sempre deixei meu telefone à disposição, eu respondi todo mundo, né? Mas, voltando na pergunta que você me fez, é um jogo, quer dizer, é um trabalho muito minucioso, porque acompanhando você não está só a população. Tem o Tribunal de Contas, tem Ministério Público, outros órgãos fiscalizadores, vereadores. Então, é, 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 é uma função que não é fazer o que você acha que é o que dá para fazer, não. É você planejar recursos, buscar recursos, executá-los de acordo com o rito, que é bem estreitinho. Tem que estar dentro daquela, né, determinação já, né, que a lei de responsabilidade fiscal mudou muito. Então, eu penso que hoje ficou mais fácil para quem tem essa facilidade de aprender rápido as coisas. Porque não existe uma escola, um curso que vai te profissionalizar para tu ser um gestor público, Bem, né? Ou até o cargo de vereador. É, me serviu muito depois quando eu estava lá como prefeita, mas não que ele me ensinasse a ser prefeita, tá? Era para mim entender um pouquinho como funcionavam as regras e tal, os recursos, mas a realidade, você vivendo, é completamente diferente, né? E, e principalmente cidade pequena como a nossa, que não tem muito recurso. que não tem muito recurso, os recursos da nossa cidade e de tantas outras cidades, dá para fazer uma manutenção básica do básico só. Aí depende do gestor, o perfil dele, a característica dele de buscar, de correr atrás E a equipe também, né? e montar a equipe. Compor equipe é a parte mais difícil. Imagina que, vamos citar um exemplo, como sou Não, esportista. se você for olhar uma equipe, por exemplo, no começo do mandato, para Uhum, você montar uma equipe, envolve muita, como que se dizem agora, a política, né? aham. Para você, você tem que bolar uma estratégia com as pessoas de confiança que você tem que colocar do teu lado. E também quando acontece, geralmente em primeiro mandato, você tem uma equipe que te apoia, que te ajuda, né? Que... Só que você não sabe se aquela pessoa vai dar certo na vaga, né? Então, compete ao prefeito, às vezes, tomar duras decisões, né? Porque por mais que você tenha apoiadores, por mais que você tenha uma equipe que você sabe que são da tua confiança, às vezes a pessoa até é esforçada, mas não é daquela área, não adianta. E você tem um mandato para E é o teu exercer. nome que está É, exposto, e no final, se você me perguntar, por exemplo, o nome de todos que foram meus secretários, a minha lista é grande. Eu fui fazendo e sou grata a todos eles, né? De alguma maneira, todos contribuíram. Mas e como você avaliou o termo técnico da escolha de cada secretário? pelo perfil. Pelo perfil de liderança, de seriedade, de comprometimento, de principalmente se doar para a comunidade, num estilo meio que parecido com o meu. Mas você acredita que a qualificação também faz uma mudança, né? Ah, com certeza, com certeza. Só que, às vezes, só teoria não basta para atendimento à comunidade, não. Você tem que ser uma parte técnico e uma parte político, porque até o jeito que você vai atender É a e empatia, né? encaminhar, Tem que ter uma exatamente, empatia com o povo. exatamente. É você ir trabalhar todo dia tendo a noção clara em pensamentos que tu tá ali para servir, fazer o melhor e que ao final de cada conversa, cada atendimento que você fizer ao longo do dia, aquela pessoa vai ir para casa com a sensação de que alguém fez o melhor que podia por ela naquele momento. Eu sempre falava assim para minha equipe, a gente se reunia com muita frequência para alinhar trabalhos, mesmo que o assunto fosse de saúde, mas a gente reunia todos os secretários. A gente
deixava sempre uma coisa clara, que as pessoas não saíam de casa para ir lá fazer visita para nós. Às vezes, vamos pegar um trabalhador, às vezes, de Fischer ou de outra empresa, às vezes ele falha aquele dia porque ele precisa resolver um assunto. E ele vem até você. Seja prefeito, secretários, né, a equipe, né, a administração pública envolve muitas pessoas, Isso é a né? questão do lado humano, né? Que a gente tem que identificar também. Aí você pensa que essa pessoa parou o trabalho dela e veio até você, e você ou não resolve, ou não tem vontade, ou atende mal, entendeu? Então, Isso como a gestão de pessoas é importante é também. muito importante, é muito importante. E é como eu falo, não existe uma escola, um curso que te capacite para ser. Tem pessoas que nascem com o dom e tem pessoas que se esforçam e aprendem. E tem pessoas que não têm jeito. É, Não é, são bons, mas para outras coisas, né? Não para não é a área, atendimento, né? não é a área, né? Uhum. Relações públicas, eu falo que é, e você não. E se você. Mais uma coisa assim que fica muito claro para mim sempre. Se você precisa se esforçar para ser daquele jeito, e daí tu tá no caminho errado também. É uma coisa que tem que ser natural com facilidade, né? E não é atender. A gente fala assim na política, mas também falo de comerciantes, enfim, todas as áreas. Se você tratar com leveza aquele teu trabalho, as pessoas que acabam te procurando, nem que seja para comprar ou para, sei lá, qualquer coisa, elas acabam, eh, sei lá, fazendo com que esse cliente volte ou que você tenha maior aceitação. E você tem que ter uma noção clara que você tem que ser você. Se você fizer um perfil, por exemplo, se esforçando para ser aquilo ali, daí não vai valer a pena. E também fazer um perfil que você não é, também É. vai atrapalhar também. Uma coisa assim que foi muito fácil para mim, porque a mesma pessoa que estava como prefeita era a mesma que saía na rua, é a mesma que é mãe, é a mesma que é dona de casa, é a mesma que tem amigos. Então, tipo, você tem que ser autêntico, né? É uma questão meio de perfil mesmo. É, a questão que você falou ali de políticas. Qual foram as principais políticas públicas implementadas durante o teu mandato? Olha, Monte Carlo, vamos falar da nossa realidade, né? Uhum. Monte Carlo, nós temos muitas dificuldades na questão de falta de políticas públicas. A gente tentou fazer muitas atividades e hoje, olhando para trás, eu vejo que, como mulher, eu deveria ter feito mais relacionadas à questão das mulheres, principalmente, né? Mas uma das coisas que eu acho que foi um grande avanço para a nossa cidade é essas entregas das escrituras, que era uma questão que, meu Deus, eu escutava há 30 anos o povo falando, né? É, E é o sonho de toda mulher, né? Não o caso também dos homens, mas também a mulher ter aham, fetiche de ter a sua casa, a exatamente. sua escritura. A sua escritura que dá o título de fato da propriedade, né? Uhum. E que E ninguém nós pode tirar também. e nós regularizamos isso. Nós ficamos, isso é uma coisa que eu recebi até um título. Nós em percentual de número de habitantes, a gente só ficou atrás de Joinville, que é uma cidade, que é a cidade com o maior colégio eleitoral de Santa Catarina. Isso é uma exclusividade. Então, primeiro lugar em regularização fundiária do estado, Joinville, segundo Monte Carlo. Isso para mim, né, foi muito importante, é uma coisa que, né, que me alegra, né? Nossa, foi muito trabalhoso isso. Foi muito trabalhoso porque imagina você pegar um bairro inteiro, vou pegar, por exemplo, o bairro São José, nós fizemos a Remoca, fizemos a Imasa. A Imasa, então, né, imagina, hoje eles têm a escritura também. Mas, por exemplo, vamos lá, pegar o bairro São José. Todas todas as casas tinham que trabalhar juntas na questão de trazer documentos. E se faltasse um, o processo não andava. Nós demoramos 2 anos e pouco na Coab, no bairro São José, para terminar. E depois pegar a assinatura de confrontantes, meu, foi muito burocrático. E eu agradeço, em especial, né, já que eu estou tocando nesse assunto, a, a Luciane Almeida,
de Macieira, que foi uma pessoa que nos ajudou muito, e a Cristiane Weber, né, É que nem a questão que você falou, é você montar a equipe. a Isso equipe, é. que foram elas, assim, que abraçaram isso e trabalharam incansavelmente, porque então, durante 4 anos, todos esses moradores tiveram que trazer esses documentos e organizar, né? Foi muito burocrático, mas valeu a pena. Então, só nós sabemos o quanto que foi trabalhoso e o quanto também foi gratificante poder ter resolvido esse problema, que era um dos que nós tínhamos na nossa cidade, né? Hoje tem ainda algumas casas que a gente sabe que ainda não tem escritura, alguns lotes, mas muitos deles não se enquadram na questão da regularização, porque são lotes, como eu posso falar, não é uma rua, não é um bairro, são algumas propriedades, então daí não se enquadra, que foi por isso que a gente acabou não fazendo. Nos que a gente poderia fazer, todos a gente entregou, todos, foram 738 escrituras entregues. É muita escritura. Nós temos 3.000 casas. Então, só se for falar de percentual, chega quase a, acho que 27, 28% da cidade não era regularizado. Como você lidou com a gestão de crises e emergências durante seu mandato? E um mandato vai acontecer uma crise, independente. Uma empresa também pode chegar a crise. Qual foi o preparo, assim, a emergência? Calma, Com certeza. E uma casa muita vai pegando calma, fogo, muita tem calma. que ter calma. Tivemos o maior de todos, a pandemia. É, Depois e tivemos, foi a nível nacional, mundial, né? depois também tivemos 3 vezes destelhamentos. Tivemos enchentes que levou embora as pontes do município. E secas. Olha só, deixa eu ir por parte agora. Quando nós assumimos, no primeiro ano já deu uma seca muito grande. E pela primeira vez, nós decretamos um estado de emergência, de calamidade pela situação, e nós conseguimos cadastrar a nível estadual e federal. Pela primeira vez em Monte Carlo foi feito isso. Com esse decreto, eu sei porque os agricultores contavam isso para a gente, que a gente faz o trabalho, às vezes tu não tem noção do tamanho do impacto que isso dá na vida das pessoas, né? Pelo fato de nós ter feito isso, porque tu pode redigir um documento, assinar e publicar, Uhum. mas a gente publicou e cadastrou a nível estadual e federal. Quando a gente conseguiu, então, que ele fosse validado, os agricultores, que foram os mais afetados na época, eles conseguiram abater juros de empréstimos, de financiamentos que eles tinham feito, sabe? Para a produção agrícola. Então, por isso que eu sei, porque eles me falavam que isso nunca tinha sido feito. Então, né, que a gente conseguiu. É uma gratidão, né? Porque na verdade eu não sabia que nunca tinha sido feito, né? Entendeu? A gente fez porque a gente sabia que era assim, né? E como você sabe? Perguntando, gente. Não tem aquele ditado que quem não tem boca vai a Com Roma? certeza. Então, assim, a gente sempre teve grupo no WhatsApp de todos os prefeitos, e ali a gente sempre trocava ideias. Exemplo, pessoal, estou com uma crise aqui, ideias, e cada um bota a sua ideia ali, entende? Então, você acaba, né, socializando informações. E uma crise que eu tive permanente e que ela não passou foi a de água, né? Essa também foi uma crise enfrentada. É uma crise que temos há muito Essa é uma constante crise, é uma dificuldade muito grande que nós temos pela falta de água em nossa cidade, e não vamos falar só de águas de poço, vamos falar de córregos, nós temos pequenos riachos só na cidade, né? Vamos falar de recursos também, que o município não tem, não arrecada. Não arrecada, e você precisa montar projetos e ir atrás, e a questão da água, vamos lá, supondo que você consiga lá um valor X para perfuração de poços, né? Nós já perfuramos, no nosso mandato, nós perfuramos 9 poços, 9 tentativas. Ah, eles perfuraram aonde? Aonde o geólogo contava que ali era para perfurar, ali, ali, ali. Ele era a pessoa mais especialista nisso, né? Exatamente, né? É um profissional que fez um estudo do nosso município, né? Que esse estudo ficou dentro, né, na prefeitura ali, a gente, né, deixou todo o material lá. E onde foi apontado não deu água, infelizmente.
É, hoje, para fazer uma estação de tratamento de água, como a população espera, o investimento, eu vou jogar por alto, no mínimo 20 milhões. 20 milhões. E o município arrecada quanto Eu por acho mês? 2 milhões, 2.200, dependendo do mês, dependendo, né? E E, fora que tem que pagar. mas é que esses 2 milhões é para manter o município, né? O Não tem nem básico. como você guardar dinheiro. Não, você vai ter que buscar. E uma das coisas assim que é importante falar, que o único córrego que a gente tem aqui na cidade, né, é aquele que sai da ilha ali, né? E se você for fazer uma estação com aquele volume de água, é importante salientar para a comunidade saber, todo mundo saber, que não importa qual seja o riacho que você vai tentar fazer essa estação, você pode usar só 30% do volume, né? No caso do leito do rio, porque tem a questão de manutenção de flora, de fauna, toda essa questão. Então, a gente até gostaria de ter feito, não importasse quanto fosse, nem que fosse um volume pequeno de água que a gente pudesse aproveitar, mas já era um gás a mais para a manutenção. O problema foi o custo, né, muito alto e que a gente não conseguiu esse valor, né? E um município muito pequeno, né? Não tem como. Quando você vai, por exemplo, em busca de recursos, E a questão de em busca de recursos, você foi várias vezes. sempre fui. E nunca voltei de mãos vazias. Uhum. Todos os avanços que nós conseguimos em 8 anos foram frutos de emendas parlamentares, repasse de ministérios, né? E essa parceria foi muito importante e foi maior até do que se eu fosse sozinha, porque os vereadores ajudaram bastante. A gente acabou fazendo um trabalho de muita comunicação, de muita parceria, e eles também iam atrás de recursos, né? Só que daí o recurso é o seguinte, ó, o recurso ele vem destinado para aquele fim. Eu lembro que na época que a gente cadastrou os portais e as calçadas de acessibilidade no centro da cidade, né, que foram feitas, o pessoal dizia, por que não gastam isso em outra coisa? Mas é que É o destino, é, é o destino, né? é o destino, você não pode, né, você não pode desviar o destino. E tem um limite para um deputado Não, enviar um não, recurso? não. Não existe. Ó, do IPAB variável, que é um recurso que pode vir, o município ele tem um teto. Monte Carlo é 1,5 milhão. Nós todo ano alcançava esse valor, porque com esse valor era, queira ou não, um a mais para o município. E nós usávamos esse valor exclusivamente para manutenção de saúde, farmácia, medicamentos para o hospital, né? Para esses fins, A né? saúde é o coração, né, da cidade. E nós temos muitos problemas de saúde na cidade. Quando nós saímos, bom, vamos por parte. Hemodiálise, né? Então, você sabe que quem faz dia sim, dia não tem que ir, né? Nós, na época, compramos uma SPIN exclusivamente para isso, para esse fim, para levar eles, porque dia sim, dia não tem que ir, incluindo sábado e domingo, né? E para manter esse fluxo também vai. E a nossa população, ela é bastante, vamos dizer assim, carente de saúde, tá? De maneira geral, assim. Talvez seja também pelo trabalho mais forçado que a nossa população, né, faz. Queira ou não, nós temos muitos trabalhadores que são de serviço pesado, frigoríficos, corte de pinos, reflorestamento, nós temos colheita de maçã, são serviços que debilitam muito o corpo humano, né? Entendeu? Então, nossa, muita ressonância, muitos exames, A demanda é grande. é muito grande. Olha, só para você ter uma ideia, quando veio a pandemia, a gente, então, aderiu a entregar o oxigênio para levar nas casas, né? Esse oxigênio é um valor altíssimo também. Não é barato o oxigênio, tá? E eu lembro que teve uma época que nós tínhamos, se não me falha a memória, perto de 40 pessoas com oxigênio em casa. E também, quando nós terminamos o mandato, nós tínhamos quase 40 pessoas em leitos domiciliares, acamados.
Então, lá ia a fisioterapeuta, Esses são números que pessoas hoje não sabem, né? aham, a fisioterapia, a manutenção de fraldas, apoio para essas famílias, porque não é fácil, né? Vamos imaginar um acamado 24 horas por dia em casa, né? E, e esse número é alto, tá? 40 pessoas é bastante. Não sei como está hoje, mas, enfim, são dados, né, que num grupo de 10 mil pessoas que nós somos, quantos problemas tem, né? Eu falava sempre assim, ó, nós temos mais ou menos 3.300 casas na cidade. Cada casa, no dia de hoje, tem uma dificuldade ou um problema para resolver. Todas as casas têm, todas as casas, né? De que maneira que através do teu trabalho tu vai conseguir dar um suporte, um apoio, né, para aquela família, né? É verdade. Quais foram as principais ações tomadas para promover o desenvolvimento econômico e social? Ah, isso eu adoro falar. Né? Então, a área industrial, quando eu assumi, veja bem, a área industrial ali, que hoje ninguém mais conhece pelo carrapicho, já conhecem pela área industrial. Mas era um Mas esse matagal. local foi acedido? Ele era do município. Ah, E quando eu passava por lá, eu vi uma placa no meio das capoeiras que dizia assim: instale aqui sua empresa. legal. Mas não tinha empresa nenhuma. Nós que fomos os que desbravamos lá, abrindo espaço, loteando, e os primeiros a se instalarem lá foi a. Ai, meu Deus, eu vou errar o nome agora. A Florestal ali é a tratamento de madeira da Giza e do Nenê. Tem a serraria do Davi Rosa, Do lá, Davi, né? daí eu lembro do Franklin. O Franklin, uma vez eu falei para ele que eu ia ajeitar um espaço para ele, porque ele fazia os motorhomes dele atrás da casa dele, ali no bairro São Carlos, em algum local ali. E eu vejo a equipe dele é grande, ela é... Ali ele teve visibilidade, ali ele, nossa, né? Enfim, então hoje observando, e agora antes da gente sair, a gente cedeu mais 3 terrenos. Então, eles têm prazo de 1 ano e meio para se instalarem. E eu passo por lá, eu estou vendo, eles já estão escavando. E o pessoal fala assim: mas tem que buscar uma empresa grande fora. Gente, grande fora, uma empresa, eles vão muito pela questão de logística, de deslocamento, nome, de mão né? de obra, de água, né? De muita coisa envolvida. Como que você vai implantar uma empresa que precisa da água, como, por exemplo, uma BRF? É, Não tem como instalar aqui, né? não existe possibilidade, nós não temos água aqui para isso, Uhum. né? O Nenê e a Giz ali no tratamento de madeira, eles precisavam de um volume grande de água por dia, porque eu nem sei como é que é o tratamento, mas eu acho que é colocado um líquido junto com a água, e eu acho que essa madeira fica submersa ali por um tempo. E eles tiveram dificuldade também dessa questão da água lá. Mas, enfim, então, nós não precisamos sonhar que vai vir uma empresa grande. E o pessoal fala assim: o prefeito tem que ir atrás da empresa. Gente, o empresário se instala onde ele quer. Eu fui atrás. Fui com vereadores. Uma vez nós fomos até no Oeste, porque tinha uma empresa lá de calçados que queria montar uma filial, e nós fomos lá buscar essa filial. Uns 2 dias em conversação com o empresário lá. Uhum. E, infelizmente, né, entendeu? Não vieram. O que você tem que fazer, na minha visão, é apoiar e incentivar os pequenos empresários que temos aqui a se tornarem grandes, porque ninguém nasce grande. Certeza. Todo mundo, né, nasce pequeno e vai crescendo e aprendendo. Até pela questão da administração mesmo, você vai treinando o pequeno e vai sentindo que tu tem potencial de crescimento, e tu vai, né, sendo, no caso, ousado e arrojado, e vai crescendo, né? Acho que fazer, por exemplo, algo que seja um jovem empreendedor. Você Uhum, criar, assim, um ambiente para que uhum. eles possam trabalhar. Acho que não seria importante. Seria importantíssimo. Aliás, é, a juventude Isso aí já tá. até lá, né? Ou seja, Isso, quando estiver a longo prazo. isso. A juventude precisa ser muito estimulada. Uhum. E eu falo que, às vezes, as famílias, né, cobram muito da escola, cobram muito da administração e tal.
Mas o principal de tudo é o tamanho do incentivo que eles recebem em casa. Os filhos vão ser um pouco, sim, do reflexo do que eles vivem em casa. Uhum. Se eles recebem incentivo, se eles recebem apoio, se eles recebem elogios, se eles, né? Eu tenho um ditado bem meu mesmo que eu falo, às vezes, é que nenhum bicudo no traseiro te faz voltar para trás. Naturalmente, ele te bota para frente. Então, as mães, né, não podem desistir nunca dos filhos. E eu falo que o tamanho das asas que os filhos vão ter é o tamanho que os pais vão dar para eles, né? E então eu vejo hoje que a juventude precisa de mais apoio, mais incentivo. Eles estão só conectados em conteúdos que os atraem naquela idade. Uhum. E a gente já foi jovem. Se você não fosse cobrado para outras coisas e se deixasse a gente à vontade, eu mesmo teria parado lá na sexta série. Eu fui estudar obrigada, porque naquele tempo o sistema era bruto e era diferente, né? Ou você vai ou é pau, né? Você só vai estudar. É isso aí. É, como você lidou com a gestão de conflitos e disputa durante o mandato? Isso existe em todas as esferas, não é só na administração, né? Olha, Ulisses, eu vou te falar que para melhor solução para seja qual seja o conflito é o diálogo. Tudo sempre tem dois lados. Você sempre fez um feedback, sim, chamou a equipe, ó, vamos Sempre, conversar, parar, sempre, resolver esse assunto. sempre. E sempre tratando da questão de harmonia entre todos. É a questão que a gente estava falando, de gestão de pessoas, né? Você, Exatamente. O líder dita a marcha da gestão. uhum, É ele que, através do seu posicionamento, das coisas que ele vai meio cobrando, ouvindo, ele vai ditando o ritmo da gestão. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, nunca tive dificuldade, né, de me expressar, de me fazer entender. Eu lembro que uma vez aconteceu um fato bem engraçado. Eu subi na prefeitura, nos degraus, no segundo andar, e aquele cheiro de pastel lá em cima. E no que eu vou subindo do meu jeitão, né, professora, gente do céu, a dona Nesi mudou de ambiente, ela se mudou para cá, não é possível, né? E daí numa sala ali, ao lado, tava, tipo, muitos integrantes ali da administração em torno daquela bandeja de pastel, uhum. todos comendo ali, né? E eu lembro que eu abri a porta e falei assim, pessoal, horrível isso, tá? Eu não sei quem que tá em festa, mas se alguém vem a primeira vez na prefeitura hoje e vai ver essa festa, ele vai sair com a impressão de que é festa todo dia, que eu não gostei, tá? Parabéns para o aniversariante, não sei quem é, mas não curti. E tchau. Mas nem por isso, Tem ambiente para cada coisa também, né? nem por, olha só. Então eu fui muito rude ali naquele momento, né? Uhum. Mas nem por isso, a hora que eu saí ficou a dica, que nunca mais aconteceu, e nem por isso eu me dei mal com ninguém, entendeu? Era aquele momento, eu tinha que tomar uma posição. A partir dali, chama um, chama outro e volta a trabalhar normalmente. Mas algumas posições são necessárias. Coisas pequenas que fazem a diferença, que te fazem impor, cara, um respeito diferente pela tua visão. Eu lembro que na frente da prefeitura, nós não temos muitas vagas de estacionamento. E e daí você conhece a tua equipe, os carros que eles têm, né? E aí eu chegava lá, por exemplo, em algum período, começava a enxergar esse carro, de novo esse carro, de novo esse carro. Aí eu chegava e dizia, quem que trocou de carro que tá com aquele carro ali? Fulano. Fulano, assim, ó, o estacionamento aqui na frente é para a comunidade, não é para nós, tá? Uhum. Então, tá vendo? São bobagens, né? Se tu parar para pensar, mas são coisas pequenas que acabam fazendo com que você tenha credibilidade para depois outros assuntos maiores. Essa questão você não acredita que a gente pode corrigir no particular e elogiar em público? Sim,
é o método certo para se fazer. Como gestor, De- né? Como Sim, gestão. sim. Depende da situação. Você está querendo, tipo, falar sobre a questão do pastel ali, né? Uhum. Eu entendo que sim, mas só que eu não sabia quem era no momento e estavam todos ali envolvidos. Então, não sei quem teve a ideia, mas, tipo, ficou a reflexão de que, no final das contas, ficou a lição de que o trabalho ali é sério e nós precisamos manter a credibilidade. Porque na sociedade é assim, para você conquistar a tua credibilidade, demora, às vezes, muito tempo. E para perder, você perde com um ato, uma ação, alguma coisa, né? Para você recuperar é difícil. Principalmente quando as pessoas tiveram que escolher entre algumas pessoas e escolheram você. Ah, você não pode fazer feio, tá? Uhum. Tu foi o escolhido, o ungido. Então você tem que corresponder à altura do voto de confiança. Com certeza. Eu acho que o voto é uma coisa. Eu penso bastante sobre isso. O Gente, voto eu acho que não pode ser levado pro lado pessoal, né? Aí eu sou mais amigo desse ou desse, né? o voto é uma coisa que é tão preciosa, porque eu já vi pessoas se queimarem, porque Você venderem também. também acontece, mas se queimarem porque assim, ela votou para a pessoa e a pessoa não acreditou que votou. Aí pensa, cara, eu só tinha um e eu dei para você, e você não tá gostando, tá desmerecendo, entendeu? Essas coisas, né? Então, para mim, o voto é a coisa mais preciosa que o eleitor tem nas mãos. É, Porque a pessoa tá confiando na pessoa, né? exatamente, é um voto de confiança, né? Não é qualquer voto, é um voto Se de você pudesse escolher, tem que votar em três, né? Não, não. Mas é um só que você pode escolher. E tu vai depositar aquela confiança ali. E às vezes, amizade interfere, assim, bastante, família interfere, amizade família interfere. mais ainda, né? Sim, amizade interfere bastante. E qual foram as lições que você mais aprendeu, assim, durante o mandato? Eu vou falar que de todas as lições que eu aprendi, que foram muitas, todo dia uma nova, então, se nós multiplicar 8 por 365 dias aí, Muitas é lições. muitas lições. Mas assim, Um destaque. o destaque, vou falar por último, porque já me veio em mente a maior lição. Mas, entre tantas, assim, eu sempre fui uma pessoa muito agitada, e ainda de físico sou, mas de mente não mais. Eu aprendi, a lição maior para mim é que tudo com planejamento dá certo. Tudo que você fizer sozinho, você não consegue. Uhum. Quanto mais comunicação, melhor resultado. Quanto mais carinho e vontade de fazer, melhor sai bem feito. Mas, para mim, a maior lição e que se concretiza agora, eu pós-prefeita, é que pensava sempre como eu queria que as pessoas me vissem depois que eu não fosse mais prefeita. É, Isso me incomodava muito, me deixava muito ansiosa, vamos dizer assim, porque a gente é de uma cidade que todo mundo se conhece, às vezes para você, por exemplo, meu Deus, né? Então, o que é falado meio em campanha é uma coisa que eu aprendi que não se deve levar para o coração. Porque o quantia que eu escutei na campanha, ela não fez nada, ela não fez nada. isso acontece com qualquer um, Eu né? pensava, eu sei que eu fiz, vamos Pode embora, passar né? 10 ali, Não fez deve falar nada. dos 10. E eu pensava, meu Deus, eu tenho filhos, né? Sim. Imagina, né, como que eles vão ficar. Meu Deus, a minha mãe foi péssima, né? Quem Entendeu? ouve vai pensar assim, oh, não, um caráter. É. Então, após, então, vou emendar um pouquinho a conversa aqui. Quando eu encerrei o mandato, eu me preparei muito psicologicamente para isso, porque eu criei uma rotina de 8 anos. Foi muito tempo à frente, né? E é muito engraçado. Você não cria, você pode criar agendas,
aquelas de reuniões ou atividades, mas é um imprevisto todo dia. Aquilo que você alinhou, tu pode ir assim muito tranquila, porque não vai ser aquilo. Acontece muito imprevisto todo dia, né? E agora fugiu a linha do raciocínio que estava falando, mas As lições, o destaque. o destaque para mim é o pós que eu estava falando, Uhum. né? De a lição que eu assim que eu tive, que eu me preparei, né, de como eu queria ser vista, ou como eu pensava, meu Deus, como se eu caminhar na rua depois de 8 anos, será que as pessoas vão me cumprimentar? E Será como é que que... você vê hoje? Então, logo que eu terminei, eu acabei me isolando, porque eu me preparei para isso, para chegar no último dia e entregar a chave, e daí no dia seguinte, a falta de água não era mais comigo, não era, meu celular parou de vibrar, era, imagina, Pressão, né? toda a cidade tinha meu telefone, meu número, né? O telefone eu tinha, mas o número todo mundo tinha. E eu acabei me recolhendo, ficando um pouco quieta, botar a cabeça no lugar, porque foram 8 anos vivendo a vida da comunidade, né? E hoje muito me alegra, hoje estou feliz, hoje estou na minha melhor fase, assim, de... Você Tá, passar onde você fez é isso, gratificante, né? é bastante. Tipo, na questão da infraestrutura. Eu faz 9 anos, acho que eu peguei os 2 mandatos. Faz Aham, 9 anos que eu tô aqui. uhum, Eu vi muita mudança na infraestrutura. Você vai olhar os bairros ali, uhum. aquele bairro São Carlos, São José. São José. Quando eu vinha para cá, eu vinha visitar minha mãe ali no Santo Antônio. Uhum, E daí aquela rua era de barro ainda, se eu não me lembro. aham. É a Carlos de Oliveira Prata, se eu não me engano. A Casa de Oliveira Prates é a do asfalto que nós fizemos Uhum. também. Que... E era barro. Daí sujava o carro, daí eu pensei assim, mas será que vai mudar? Daí fui pesquisar, né? Quem que era o prefeito. Sempre Uhum, gostei desse ficar uhum, pesquisando quem que era, quem que faz. uhum, E eu vi que com o tempo ali, eu fiquei 2 anos sem vir para cá. Quando eu voltei, eu vi uma diferença. aham. É coisas que você tem que se sentir gratificante pelo que você fez. É, Você fez a diferença em eu, alguma eu, parte. eu tenho a consciência muito tranquila, Uhum. no sentido de que a gente fez em todos os bairros. Nós fomos a administração primeira a implantar, inclusive, o parque de máquinas agrícola para os agricultores. Mas na cidade, todos os bairros a gente melhorou. Nós fomos a primeira cidade do estado em transformar nossa cidade na iluminação 100% em LED. A Uhum. primeira do estado. Então, Antes parece que era uma cidade mais apagada, né? ela Amarela, é né? amarela. Agora parece Aham, que está mais claro para ai, você identificar aham. as pessoas ali. Nós fizemos bastante coisa, a questão da acessibilidade, né, também, que daí também veio leis também, né, para Uhum. isso e tal. Enfim, eu olho para trás e sou bem feliz, né, pelo resultado do trabalho, que a gente sabe que com pouco dinheiro a gente... Uma das características que eu acho que somou bastante para nossa gestão foi a facilidade de comunicação minha. Eu lembro que eu não ia viajar, eu ia no gabinete do meu partido, eu ia em todos. E em cada um eu deixava um pedido E diferente. você nunca sentiu uma discriminação, assim, como ser mulher? Assim? Uma mulher chegando lá para pedir recurso numa cidade. Eu achei, não sei, não parei para pensar, Né? não É observei isso. porque antigamente era uma discriminação, né? A mulher na frente, assim, Aham. Mas tem mulheres que ocupam que fazem mais. muitas funções Uhum. importantes, né? Hoje Em- já não é mais isso. não, eu assim, hoje, o que, por exemplo, assim, se tu me perguntar, dê uma característica que você acha que é importante para a comunidade observar na hora de escolher um líder. Isso. Uhum. Comunicação e coragem. E o perfil, né? Você vai olhar o perfil. Porque a coragem de chegar na cara dura de uma pessoa que tu não conhece, porque tu precisa que ela te ajude, Uhum. e a comunicação que tu vai ter que defender o porquê que tu precisa daquilo ali. Eu lembro que, olha, vou dar um exemplo. A deputada Ana Campagnolo. Eu conversei 2 Isso vezes. é PL? Aham. É PL. Uhum. Veja, nem é do meu partido. Uhum. Eu falei 2 vezes com ela. E eu falei, deputada, veja bem, eu moro numa das cidades de menor IDH do estado. E
eu falei para a comunidade que eu vinha pedir para você esse negócio aqui, entendeu? E porque tu é uma porta-voz da comunidade. E eu vou deixar isso aqui, eu quero que você olhe com bastante carinho, tá? É porque eu tô contando contigo. Então a tua voz, a tua comunicação, o teu jeito tem que ser. Ele tem que sentir que tu é firme e que tu tá focado e tu precisa. Passou tipo uns 30 dias, eu voltei lá, falei, deputado, vim para nós fechar, porque eu já avisei lá que é contigo que vai Tem a acontecer. urgência e a emergência, né? E ela nos arrumou 1.200.000, que nós fizemos, então, no bairro São José, o parque ali na frente, a iluminação e o asfalto ali, era barro ali também, né? Entendeu? É porque eu tinha o projeto pronto já, eu só não tinha o dinheiro. Eu foquei assim, logo que eu cheguei, por exemplo, se eu tivesse que continuar, né? Porque foram 8 anos, eu tinha ainda na minha cabeça a programação de tantas coisas que eu deveria fazer ainda. Mas eu foquei uma vez de sentar e fazer o meu planejamento. Além de saúde, que é obrigatório, educação, toda aquela questão, o que mais eu quero fazer de infraestrutura para melhorar a cidade? E eu fui passeando pela cidade, aqui dá para fazer isso, aqui dá para fazer isso, aqui dá para fazer aquilo, né? E Foi fazendo um nossa, mapeamento, né? a engenharia trabalhou muito, porque eu dizia assim, viu, façam esse projeto e deixem pronto. Aí tem uma base de cálculo, por exemplo, esse ano é 1 milhão esse projeto. Só que eu não consegui esse ano. E ano que vem eu vou de novo com ele, mas daí tem que fazer de novo o reequilíbrio ali de quanto que está agora, para mim requerer mais. De todos os projetos que eu tinha preparado para 8 anos, nós realizamos todos. Então, quando você vai em busca de recursos, que eu via prefeitos, tipo assim, chegavam nos gabinetes e diziam assim, eu preciso de recursos para minha cidade. Para que você quer, prefeito? O que você tiver, para o que você tiver. Sim. E eu chegava diferente, ó, eu tenho esse projeto para realizar na minha cidade, entendeu? E mostrar o que é. Tu já leva, tu já vai com a bagagem pronta, né? E o que você acredita que você, por exemplo, poderia ter feito mais? E se você tivesse a oportunidade hoje, o que você faria? De obras? Isso, Eu não posso contar. um segredo. Deixa elas guardadas comigo, porque são coisas que ainda a nossa cidade precisa resolver. Nós se detemos a coisas que influenciavam mais a vida das pessoas. Vou citar só uma delas, então. O cemitério municipal. Nós precisamos fazer 2 coisas urgentes lá. Nós precisamos, Fischer, Ney, desapropriar o terreno do lado do cemitério por interesse público, para ampliar o cemitério e fazer um ossário e um recadastramento do cemitério. Nós precisamos ali dar um prazo para a população, Bem, voltemos aqui agora no procurar bloco para 2, cadastrar. com a ex-prefeita Sônia Vedovato. Estamos falando sobre administração pública, nesta vasta experiência, né? Olha só. E agora eu quero ouvir o spoiler teu, né? O que você pretende fazer daqui para frente, né? Que agora você é secretária do Parlamentar. deputado Marcos Vieira. Marcos Vieira. Conta um pouco como é ser uma secretária. Olha, na verdade, o deputado me chamou assim, quer dizer, foi antes de eu terminar o mandato, ele falou que gostaria de que eu trabalhasse com ele. Eu fui eleita presidente estadual do PSDB Mulher, né? Então eu represento também dentro do nosso partido todo o grupo de mulheres. Temos prefeitas, vice-vereadoras. E ele então me deu essa função que eu amo fazer, que é contato com pessoas. Então minha função é rodar o estado, fico bastante na nossa região também, fazendo contatos com pessoas, procurando demandas, de que maneira que o deputado pode contribuir, né? Alcance também. Isso. Então, eu vou fazendo essas visitas, eu vou conhecendo as lideranças, eles me chamam, inclusive agora em Lacerdópolis, há uns dias atrás eu fui chamada, nem sabia que tinha lá o primeiro instituto de tecnologia instalado em Santa Catarina, em Lacerdópolis, eu fui para lá, e eles têm uma demanda, eles têm uma necessidade. Então,
eu faço contato com o deputado, daí ele me sinaliza alguma coisa, e eu, nesse caso, pedi para eles montar o projeto. Eu estou viajando terça-feira, então, agora a Florianópolis, e eu levo, então, toda essa demanda. Aí o deputado analisa, né, de acordo com a cota dele de emendas, de que maneira que a gente pode, um pouco aqui, um pouco lá, estar contribuindo. Então, na verdade, a minha função, eu sou uma porta-voz dele por aqui, pela região. É muito bacana, gosto do que faço, né? Principalmente pelo meio político, que é uma das coisas que eu acabei me identificando muito. Para mim, Há pouco tempo agora foi enviado um recurso, acho que para Monte Carlo, né? foi. Eu fui fazer a entrega para o prefeito Alcione. Nós trouxemos, então, 700 mil, que na oportunidade, assim foi pedido pelos vereadores para que fosse feita a reforma e ampliação da Câmara de Vereadores. Ali era uma biblioteca, se o pessoal vai lembrar, e essa biblioteca, nós sofremos bastante na época que a gente tirou, mas depois, no novo projeto do Carlos Pisani, ela foi para lá. Porque quando eu Hoje cheguei. ela tá lá. Hoje ela está lá. Mas quando eu assumi, eu fiz um levantamento que a Câmara de Vereadores, por 28 anos, pagou aluguel. E se não me falha a memória, era 3 salários mínimos. E eu fiz um cálculo de quanto é que o município já tinha pago por não ter um espaço deles. E daí, na época, o vereador presidente era o Taidinho, e a gente combinou de retirar do aluguel, e eu acabei cedendo, na época, então, o espaço da biblioteca, né, para fazer essa economia. Então, são esses valores que a gente trouxe agora, e também mais 300 mil para uma rua em calçamento, que agora não me recordo certo qual que vai ser a rua. Então, assim, a gente, né, faz pelos outros municípios, mas sempre com um olhar mais carinhoso para nossa cidade, né, que é a minha cidade, que eu amo demais. Fazem 32 anos que eu moro em Monte Carlo. 32 anos. Uhum. 8 anos como prefeita. Pretende voltar como prefeita? Pergunta que não quer calar, né? Todo mundo me pergunta isso. Assim, Tem que olhar a questão do povo, né? eu tô muito tranquila no momento sobre isso. Eu acho que tá muito cedo ainda, né? A gente tem que ajudar e desejar que a administração atual supere desafios, porque estar à frente da administração Que dê certo, é no caso, enfrentar é o povo que desafios, exatamente. É enfrentar desafios. Ao futuro a Deus pertence. Eu sou uma pessoa que, pelo meu histórico, já ficou muito claro que eu não fujo de enfrentamentos. Mas confesso que hoje eu estou assim na minha melhor fase. Eu faço 51 anos esse ano, tá? E junto com o município, inclusive, estaremos de parabéns. E então eu estou aproveitando um pouco também, um pouco a minha família, né? Hoje estou uma mãe um pouco mais presente, que por 8 anos, né, pela minha função, eu estive bastante ausente. Estou curtindo a minha netinha, Maria Olívia, que chegou. Então, assim, vamos deixar acontecer. Monte Carlo tem lideranças boas, né? Nós temos várias lideranças aí com capacidade também, né? E vamos deixar rolar. Bem, chegamos ao fim do nosso podcast. Queria agradecer a Sônia por ter aceitado esse convite, mostrado um pouco da sua experiência, né? E queria deixar a palavra livre para você. Tá bom. Agradeço, Ulisses, pelo convite. A gente, meu Deus, a gente parece que tem tanta coisa para falar e quando a gente acaba focando, meio que a gente vai contextualizando, o tempo passa muito rápido. Nós poderíamos, né, ter falado tantos outros assuntos, mas acho que de uma maneira mais complexa, assim, né, alguns temas bem bacanas foram falados. Podemos marcar mais, né? Com toda disposição, falar, eu gosto. Hoje estou com um pouquinho de dor de garganta, mas mesmo assim nada me Administração impede. Pública 2, podemos marcar. Olha só, tá vendo? No próximo período. Agradeço a você que assistiu, que acompanhou até agora aí, e deixar um abraço carinhoso para todo mundo, e só gratidão por todas as oportunidades, e esta não menos do que todas as demais que tive até hoje. Beijo no coração de todos, muito obrigada.